Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com o Padre Romildo Lopes. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, ouvintes do Evangelho de Cada Dia. O Evangelho que a liturgia nos apresenta hoje marca um momento decisivo na vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo. Até agora, era Ele quem percorria as cidades e aldeias, anunciando o reino de Deus, curando os enfermos, libertando os oprimidos e revelando a misericórdia do Pai. Agora, porém, o Senhor deseja associar homens à sua própria missão. Ele chama os 12, concede-lhes a autoridade e os envia. Esse gesto nos revela uma grande verdade. Deus poderia realizar sozinho a obra da salvação visível no mundo, mas quis precisar da colaboração humana. Assim nasceu a missão da Igreja. O Evangelho começa dizendo que Jesus chamou os 12 discípulos. Antes de enviá-los, chamou-os para junto de si. Esse detalhe é de enorme importância. Na vida cristã, ninguém pode anunciar Cristo sem antes permanecer com Cristo. O discípulo sempre vem antes do missionário. Vivemos numa sociedade marcada pela agitação. Há uma grande tentação de fazer muitas coisas para Deus e, ao mesmo tempo, dedicar pouco tempo para estar com Deus. O ativismo pode substituir a oração. As obras podem ocupar o lugar da intimidade com Cristo. Entretanto, o Evangelho mostra que toda missão autêntica nasce da contemplação. Quem não escuta o Mestre acaba anunciando apenas suas próprias ideias. Depois de chamá-los, Jesus lhes concede autoridade para expulsar os espíritos malignos e curar toda enfermidade. Esse poder não nasce da qualidade pessoal do apóstolo. Basta olhar seus nomes: pecadores simples, um cobrador de impostos, homens de temperamento muito diferentes e até mesmo Judas Iscariotes, que mais tarde o trairia. Aos olhos humanos, esse grupo parecia improvável. Contudo, Deus não escolhe os mais capazes, capacita aqueles que escolhe. Essa verdade deve encher nosso coração de esperança. Quantas vezes pensamos que não somos suficientemente santos, preparados ou fortes para servir ao Senhor? E isso é verdade. Por nós mesmos não somos. Mas a missão não depende apenas de nossas forças. Depende da graça de Deus. Como ensinava São João Paulo II: não tenhais medo. Abri. Antes, escancarai as portas a Cristo. Quando Cristo entra em nossa vida, transforma a fraqueza em instrumento de sua força e faz do coração humano um lugar onde o reino de Deus pode florescer. O Evangelho também apresenta a lista dos 12. À primeira vista, parece apenas uma enumeração de nomes,
mas ali existe uma profunda catequese. A igreja nasce da diversidade reconciliada. Havia pescadores e cobradores de impostos, homens impulsivos e homens silenciosos. O que os unia não era a afinidade de temperamento, mas a presença de Cristo. Também hoje, as nossas comunidades são compostas por pessoas diferentes. Nem sempre pensamos igual. Nem temos a mesma história. Contudo, quando Cristo ocupa o centro da vida da igreja, as diferenças deixam de ser motivo de divisão e tornam-se riqueza para a evangelização. Jesus em seguida orienta os discípulos a irem primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa recomendação faz parte da pedagogia divina. Deus é fiel às promessas feitas ao seu povo e conduz a história da salvação passo a passo. Depois da ressurreição, os apóstolos serão enviados ao mundo inteiro. O Evangelho alcançará todos os povos, porque o coração de Deus é universal. Há ainda uma expressão que merece nossa atenção: ovelhas perdidas. Jesus não fala de inimigos, mas de ovelhas. Quem se afasta de Deus não deixa de ser amado por Ele. O bom pastor nunca desiste daquele que se perdeu. Talvez existam pessoas em nossa paróquia, em nossa própria família, que se afastaram da igreja. Talvez tenhamos filhos, irmãos, parentes ou amigos que perderam a fé. Este Evangelho nos convida a olhar para eles não com condenação, mas com a mesma compaixão de Cristo. O Senhor continua procurando as ovelhas perdidas. E muitas vezes quer fazê-lo através do testemunho silencioso da nossa vida. O anúncio confiado aos apóstolos resume-se numa frase muito simples: o reino dos céus está próximo. Eles não anunciam uma teoria nem uma filosofia. Anunciam uma pessoa, Jesus Cristo. O reino de Deus está próximo porque o próprio Rei está presente. Ainda hoje, essa continua sendo a missão da igreja. Evangelizar não é conquistar espaço, vencer debates ou buscar prestígio. Evangelizar é conduzir as pessoas ao encontro vivo com Jesus Cristo, único Salvador do mundo. O Papa Bento XVI recordava que, no início do ser cristão, não há uma decisão ética nem uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento, com uma pessoa. É esse encontro que muda completamente a existência humana. Ao contemplarmos este Evangelho, somos convidados a fazer um exame de consciência. Somos apenas admiradores de Jesus ou verdadeiros discípulos? Apenas frequentamos a igreja ou nos deixamos transformar diariamente pela palavra e pelos sacramentos? Somos batizados, mas também somos enviados. Todo cristão possui uma missão. A primeira missão talvez não seja atravessar oceanos, mas atravessar a porta da nossa própria casa, levando paciência, perdão, esperança e amor. Talvez nossa missão comece no ambiente de trabalho, na escola, na vizinhança ou entre aqueles que convivem conosco diariamente. Ali também existem muitas ovelhas cansadas, feridas e sem pastor. Que ninguém pense que é pequeno demais para colaborar com Deus. Os 12 eram homens simples. A santidade nunca dependeu de talentos extraordinários, mas da fidelidade cotidiana. Peçamos hoje ao Senhor que desperte em nosso coração um novo ardor missionário. Que jamais percamos a alegria de sermos discípulos de Cristo e que nunca tenhamos vergonha de anunciar o Evangelho, seja por nossas palavras, seja principalmente por nossa vida. Que, a exemplo dos santos apóstolos, possamos permanecer unidos ao Senhor, confiando não em nossas capacidades, mas na força da graça que age em quem se coloca inteiramente nas mãos de Deus. Rezemos assim: Senhor Jesus Cristo, que chamastes os apóstolos e os enviastes para anunciar o reino dos céus, chamai também o nosso coração à fidelidade, dai-nos um espírito verdadeiramente missionário.
Fortalecei nossa fé, renovai nossa esperança e inflamai-nos com a caridade. Que, sustentados pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, sejamos testemunhas do vosso amor em todos os lugares e, perseverando até o fim, alcancemos a alegria eterna do vosso reino. Assim seja. Amém. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.